Que o Senhor esteja com todos nós. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa notícia de Jesus Cristo, segundo a comunidade de Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: Que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Hoje, a palavra de Deus pede para nós aprender com as crianças. Pede para nós deixar que a vida da criança, o universo da criança, o que ela tem dentro de si possa nos contaminar, possa nos ensinar. Não é à toa que Jesus percebe a distância que havia entre o que ele falava e o que os discípulos queriam. Logo, Jesus percebe que pode haver um abismo entre nós, cristãos e cristãs, e ele, e o seu projeto. Os discípulos estavam com Jesus, viviam com Jesus, mas não entendiam Jesus. E olha que nós estamos falando de uma leitura escrita após a morte, alguns anos depois, uns 60 e poucos anos depois, mas por pessoas que conheceram Jesus em carne e osso, mas não compreenderam Jesus. E nós hoje, mais de 2000 anos depois, será que a gente compreende Jesus? Será que a gente consegue entender, ouvindo a palavra, reunindo aqui na celebração, rezando todas as noites, todas as manhãs, se ajoelhando, louvando a Deus? Nós temos que nos perguntar, será que a gente está entrando no coração de Deus? Jesus percebeu que os discípulos não estavam. E Jesus percebeu que esse risco, ele não poderia continuar. E nós temos que nos colocar em alerta, para a gente não continuar. E aí o que a gente faz para isso? Qual é o caminho? Jesus mostra uma criança. Então talvez a gente precise observar como que as crianças agem. Como que as crianças fazem.
Eu acho muito difícil a gente fazer isso. Porque diante do mundo que está à nossa frente, o que a gente acha das crianças? E a questão é, por que Jesus utilizou uma criança quando percebeu que os discípulos não estavam entendendo? A primeira leitura, que é do livro da Sabedoria, é uma leitura que fala de algo muito grave, que é o conflito entre as pessoas. Simplesmente algumas pessoas que se consideravam poderosas estavam maquinando contra outras pessoas e não concordavam com o que elas faziam, porque vinha de encontro ao seu poder, à sua força, e maquinaram perseguir, é o que a leitura fala, humilhar e provar. A leitura diz, se ele crê em Deus, vamos ver se realmente ele vai suportar o que a gente vai fazer. É uma dinâmica da vida, né? Isso não é difícil da gente ver. Existem pessoas que para conseguir o que quer fazem tudo. Humilham, maltratam. Não tem limite. Porque a pessoa acha que conseguindo o que ela quer, ela vai se sentir melhor porque vai ser maior, vai ser superior, vai ter poder. E aí esse é o diálogo de Jesus com os discípulos, no Evangelho. E aí o Salmo diz assim, é o Senhor que nos sustenta. E aí nós temos que olhar para dentro de nós e perguntar o que nos sustenta. Qual é a ideia, a causa, o sentimento que eu mais busco na vida? E o que isso tem a ver com as crianças, de acordo com Jesus? E o que isso tem a ver com Jesus? Na segunda leitura, quando vai falar dessas violências, das perseguições, é interessante que parece que a segunda leitura foi escrita no tempo de hoje. E ela tem no mínimo 2000 anos já. E escrito lá no Oriente Médio. Mas fala das perseguições, das violências, das guerras. E ela, mas por que a gente acredita na violência? Essa é uma outra pergunta que a leitura faz. Nós acreditamos ou não no poder da violência? Nós acreditamos que bandido bom é bandido morto? Um grupo acreditou na época de Jesus e Jesus foi morto. Jesus bom era Jesus morto. Ele não era para viver. O que nós acreditamos? Nós temos que confrontar a violência que tem no mundo com a fé que a gente tem. Porque a gente pode correr o risco de caminhar no mesmo rumo que o mundo caminha, acreditando em Jesus, mas podemos fazer o contrário de tudo aquilo que Ele quer. E isso nós estamos vivendo hoje. Porque a gente ouve muitas, não é só eu que ouço, com certeza vocês ouvem, que tem categorias de pessoas que não merecem continuar vivas. E aí fala de quilombola, aí fala de indígena, aí fala de pessoas, de mulheres, de homens, de crianças, que têm menos valor. E por isso, mas a gente talvez esquece de perguntar qual é a nossa responsabilidade com milhões de pessoas que passam fome. Qual é a responsabilidade da nossa igreja? Com quem não tem comida, com quem não tem emprego, com quem não tem um lugar para morar, não tem uma casa. Deixa que a vida resolve, deixa que o mundo resolve, e a violência cresce,
Os meios de comunicação trabalham isso, joga dentro de nós, e a gente não suporta a violência, e a gente tem medo da violência, e a gente acredita que mais violência pode vencer a violência. As leituras hoje falam muito da violência que o povo sofria. E aí a gente tem que perguntar, quem que está sofrendo maior violência no mundo hoje? Não precisa pensar só aqui em nós, dentro da igreja. A gente pode sair dos muros da igreja e olhar para a rua. Jesus foi na sinagoga, mas quem Jesus vivia não entravam na sinagoga, que era a igreja da época. O povo que Jesus mais andava era o povo no qual diziam, olha, ele anda com quem não presta. E por isso, Jesus diz para os discípulos hoje, olha, pelo que eu estou fazendo, eles não vão me suportar. Eu acho que minha vida tem poucos dias. Mas o discípulo não estava entendendo Jesus, não. É como Jesus estava falando em AM e ele estava ouvindo em FM. Duas faixas diferentes. E aí o discípulo ouviu aqui, não, isso aí não, eu não estou entendendo. E ficaram com medo, porque será que é isso que ele está falando? E aí quando chegou dentro da casa, num ambiente bem próximo, Jesus próximo deles, falou, vem cá, o que vocês estavam falando lá? E eles ficaram um pouco com vergonha, porque eles estavam mais preocupados como que eles iam se tornar mais importante no mundo. E Jesus deve ter dado uma dor profunda no coração. E deve ter pensado, eu acho que eu vou morrer sozinho. Eu acho que o que eu acredito é difícil demais para eles acreditarem. E aí é quando Jesus pega um ser humano muito frágil, como esse que está no colo de tantas pessoas aqui, muito frágil, e falou, olha, se você não entender como que vive as crianças, vai ser muito difícil vocês entender o que Deus quer. Significa que a fragilidade que tem em nós, ela não é ruim, não é ruim. Ela pode ser o espaço para Deus agir. Mas se essa fragilidade, ela é engolida pelo medo, aí na primeira oportunidade eu vou atacar. Aí eu vou partir para a violência mesmo. Porque eu não quero ser frágil. Eu quero ser muito forte. Eu não quero ser qualquer um. Eu quero ser forte. É o que diz na segunda leitura, vocês podem olhar depois. Será que a violência, a guerra, não é fruto das paixões não resolvidas dentro de nós? E a gente tem que rezar isso. Rezar o que tem dentro de nosso coração. Quem está alimentando o nosso coração? É a violência, o medo? Ou é o amor misericordioso? O amor das crianças que nós amamos? O que está alimentando o nosso coração? Então as crianças têm muito a nos dizer de Deus. Não tem? Cadê as crianças aí? As crianças conhecem Deus? Conhece? Conhece? Quem que é Deus? Quem pode vir falar para nós aqui quem é Deus? Vem cá. Tem um aqui perto que gosta. Quem mais pode vir? Você vem também? Não? Quem vem falar quem é Deus para nós? Tem nenhum, é só ele aqui. Como é que é seu nome? Ricardo. Só tem Ricardo corajoso aqui, não tem uma corajosa? Ricardo, quem é Deus para nós? Deus para nós é o Criador de todas as coisas, é o ser mais poderoso que há e também posso dizer? Também é aquele que pode proteger, igual criar e destruir qualquer coisa, assim que ele quiser. Vamos dar uma salva de palmas para Ricardo. Como é que é seu nome? Nayara, Nayara. Quem é Deus para nós? Rei de todos. Hã? Rei de todos.
Rei de todos. Quer dizer, quem é o rei não é os homens, as mulheres poderosas do mundo, não, né? Quem é o rei é Deus, né? Uma salva de palmas para ela. Essa aqui tem que levantar, senão ninguém vai ver. Quem é Deus para nós? Quem é? Cadê papai e mamãe? Cadê? Quem é Deus? Fala. É amor. Fala. Ela sabe muito bem. Ela sabe tanto que nem precisa falar. Então, junto com nossas crianças, vamos fazer um pequeno silêncio antes da gente rezar o creio. E vamos entrar, conversar com Deus que está em nosso coração, junto com nossas crianças. Porque a gente está vivendo um momento muito difícil. E a gente tem que encontrar caminho de luz para que tanto essas crianças que estão aqui, como as crianças que estão nas ruas, na beira das estradas, que não tem pão, que não tem casa, possa encontrar um mundo mais acolhedor, como disse nossas crianças. Um momento de silêncio. Creio em